Abra sua Bíblia no segundo livro dos Reis, capítulo 5. Segundo livro dos Reis, capítulo 5. Eu vou ler do verso 1 ao verso 19. Segundo livro dos Reis, capítulo 5, do verso 1 ao verso 19. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Diga comigo, ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã. E um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levou consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: junto com esta carta estou te enviando o meu oficial Naamã, para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus capaz de conceder vida ou morte? Porque este homem me envia alguém para que eu o cure da lepra? Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: por que rasgaste tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso. Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhe diz que se lave e será purificado. Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus, e foi purificado. Sua pele tornou-se como a de uma criança. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. E ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar, senão em Israel. Por favor, aceite um presente do teu servo. O profeta respondeu: juro pelo nome do Senhor, a quem sirvo, que nada aceitarei. Embora Naamã insistisse, ele recusou. E disse Naamã: já que não aceitas o presente, ao menos permite que eu leve 2 mulas carregadas de terra, pois o teu servo nunca mais fará holocausto e sacrifícios a nenhum outro Deus, senão ao Senhor. Mas que o Senhor me perdoe por uma única coisa: quando meu Senhor vai adorar no templo de Rimom, eu também tenho que me ajoelhar ali, pois ele se apoia em meu braço. Que o Senhor me perdoe, aliás, que o Senhor perdoe o teu servo por isso. Disse Eliseu: vá em paz. Uma coisa muito interessante que eu vejo nesse texto é que algo foi despertado por um movimento de fé. Algo foi despertado em alguém que, a princípio, não compartilhava da fé de Israel, mas que, por um movimento que ele se dispôs a fazer, por um movimento que ele se dispôs a realizar,
por um passo que ele se dispôs a dar, algo novo aconteceu na sua história. Nós estamos falando aqui nesse mês de junho, estamos falando sobre paixão e persistência. Nós temos pregado aqui todos os domingos direcionados por esse tema. E não tem como você viver uma vida apaixonada no mesmo lugar. Uma vida que desenvolve paixão, que é alimentada a sua paixão, é uma vida que naturalmente é ativa, ela se movimenta, ela está em busca, ela está na direção do mover de Deus, na direção que Deus propõe para ela. E eu quero liberar para você uma palavra nessa manhã muito simples e objetiva. O movimento que Deus gera na sua vida e na minha vida, ou que Ele deseja gerar, muitas vezes nasce de situações improváveis. Uma vida apaixonada é uma vida que se movimenta na direção de Deus, mas esse movimento nasce muitas vezes numa situação improvável, nasce do improvável. E aí, você e eu, nós precisamos estar atentos, precisamos discernir o que Deus quer gerar, o que Deus quer fazer, para que a gente viva então coisas novas em Deus a partir de situações inusitadas, a partir de situações improváveis. A Bíblia fala que Naamã, ele ficou leproso. Em outras traduções vai dizer que ele se tornou leproso. Ou seja, ele não nasce com a lepra, uma lepra física, mas ali ele se torna leproso. Em algum momento da sua vida, por alguma situação, ele se torna leproso. Talvez uma situação que para Naamã poderia ser uma situação de fim. Talvez uma situação para Naamã que poderia ser uma situação de escassez, de acabar com as suas forças físicas, psicológicas, todas as áreas da vida de Naamã poderia ter sido afetada de uma maneira violenta aqui. E eu quero chamar a sua atenção é que quando o fim chegou para Naamã, algo novo aconteceu na sua história. Você entendeu isso? Percebeu? Ele se torna leproso, nós não sabemos quanto tempo ele estava nessa condição, mas para ele poderia ter sido o fim. A lepra, naquele contexto, não tinha cura, a não ser por uma intervenção sobrenatural, a não ser por um milagre, não tinha cura, não tinha tratamento. Os leprosos, no contexto, no ambiente, por exemplo, de Israel, eles eram isolados, viviam em bandos, em comunidades que não se misturavam às outras pessoas, por conta, obviamente, de contagiar alguém, ou, aliás, contaminar alguém nesse caso. Então, nesse momento, para aquela família de Naamã, poderia ter sido o fim. E aí, o que me chama a atenção nesse texto é na maneira como Deus desperta um caminho novo na história de Naamã. E sabe como é que Ele usa isso? A partir de uma situação improvável. E aí eu quero liberar isso para você nessa manhã. Talvez algo novo que Deus quer fazer na sua vida venha de uma coisa que você não está esperando. Talvez existem coisas novas que Deus quer fazer na sua história que talvez você não está esperando. Talvez venha do lugar menos provável. Talvez venha da situação que você imagina assim, meu Deus, como vai sair bênção dessa situação? De que maneira vai sair alguma coisa dessa situação que eu estou vivendo? Querido, em nome de Jesus, quem sabe é desse lugar, é dessa história que Deus quer gerar algo novo na sua vida. Amém? Mas como você vai viver isso? Se movimentando, não paralisando, não se entregando, mas entregando a sua história a Deus. Olha o que o texto nos conta. O verso 2 diz o seguinte: tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. E um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse
o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. É daqui. Naamã seria curado a partir do movimento de uma menina, que era escrava, trabalhava como escrava na sua casa. E quando a Bíblia fala de menina, nós estamos falando de criança. Nós não estamos falando de uma jovem, nós estamos falando de no máximo aqui, uma pré-adolescente. Mas uma menina atenta aos movimentos da casa, atenta ao seu patrão, atenta à sua patroa, porque ela foi levada ali para servir a esposa de Naamã. Atenta a tudo. Ela percebe, eu imagino que ela vê em algum momento Naamã naquela condição, e ela com uma coragem que não é própria muitas vezes dos adultos, mas as crianças, elas são muito corajosas, as crianças são muito verdadeiras, as crianças são muito ativas ou proativas. Movida, e eu acredito que ela foi movida pelo Espírito de Deus a ter aquela atitude. Ela chega lá para a sua patroa, para a sua senhora, para a mulher a qual ela servia, ela diz assim: olha, fala com ele. Há um profeta na minha cidade, há um profeta na minha região. Fala com ele que lá em Samaria existe um homem de Deus. Convence o seu marido a buscar esse profeta, porque ele vai ser curado. Olha o Espírito de Deus agindo na casa de Naamã a partir de uma situação inusitada, a partir de uma situação improvável, a partir de uma situação que aparentemente era um desastre, a partir de uma situação que aparentemente levaria ou levou dor à história daquele general, daquele homem importante no seu país. Querida, a sua limitação pode ser uma porta de entrada para o milagre de Deus na sua história. O que você vive hoje, que te limita, que te paralisa, que te pressiona, pode ser uma porta, pode ser um milagre, pode ser um caminho novo que Deus quer gerar na sua história. E aí muitas vezes nós ficamos nessa de murmurar, de reclamar, de ver só o lado ruim da história, e com isso nós acabamos deixando de lado de ver o que Deus quer brotar, o que Deus quer gerar. Uma menina inicia um movimento definitivo, milagroso, que transformaria a história daquela casa. Então eu quero focar aqui nessa manhã, nessa menina. Nós não sabemos o nome dela, nós não sabemos quantos anos necessariamente ela tinha, nós não sabemos como ela foi levada para a casa de Naamã, mas nós temos uma informação muito importante sobre ela, que a Bíblia nos diz que ela foi levada, que ela era do povo de Israel e foi levada cativa para a casa de Naamã, e que ela nutria uma fé no Deus de Israel. Essa informação talvez é a informação mais relevante que nós temos aqui do texto, porque tudo o que acontece depois disso é consequência. É consequência. E aí eu não vou ficar... Eu quero olhar esse texto a partir da menina. Eu não quero olhar o texto a partir dos mergulhos de Naamã, como fazemos constantemente, comumente, quando lemos esse texto. Eu quero convidar você a olhar essa menina aqui. Por um instante, esquece os mergulhos de Naamã. Ele foi importante, fez parte do milagre. Mas se essa menina aqui não tivesse inaugurado um movimento, talvez Naamã nem chegasse lá no Rio Jordão. Talvez Naamã nem chegasse a dar os 7 mergulhos. Talvez Naamã nem chegasse a conversar com Eliseu. Essa menina, aparentemente, havia perdido tudo. Pense nela. Onde estão os pais dessa menina? Onde está a família dessa menina? Nós não sabemos. Provavelmente ela havia sido levada cativa sozinha para a casa de Naamã. Havia perdido os seus pais, não sabemos se os seus pais morreram na guerra, se os seus pais foram mortos, nós não sabemos. Mas aqui ela havia perdido o seu ambiente familiar, havia sido tirada da sua cultura. Porque ela cresceu até então nas terras de Israel, mas agora vivia na Síria.
outra cultura, outro Deus, outra fé. Nós vemos aqui uma menina que também havia perdido a sua infância, porque ela vai para a casa de Naamã para trabalhar. Querido, criança tem que brincar, criança tem que viver a sua infância, criança tem que, sabe, extrapolar, tem que viver as coisas, curtir cada fase da sua vida. Mas nesse caso aqui, essa criança foi roubada a sua infância. Ela foi para casa para trabalhar, para servir a família de Naamã como escrava. Mas havia uma coisa que essa menina não havia perdido: a sua fé. Aquela menina, da sua maneira, do seu jeito, ela ainda acreditava que havia uma solução para Naamã nas terras de Israel, na fé de Israel. Você pode perder tudo na vida, querido, mas a fé é tudo que você não pode perder. Essa menina me ensina a história de que Deus, Ele age e Ele usa das maneiras mais improváveis para despertar movimentos novos na nossa vida. Foi assim com Abraão, foi assim com Moisés, foi assim com os profetas, foi assim com os apóstolos, foi assim com Paulo no Novo Testamento. Ou seja, todas as maneiras, todas as vezes que Deus inaugurou algo novo da terra, Ele escolhe maneiras improváveis. Ele convida pessoas improváveis para usar pessoas improváveis para fazer isso. Ele chama Abraão na sua velhice, casado com uma estéril, para ser pai de multidões. Ele vai em busca de Moisés, 40 anos depois, que estava perdido lá no deserto, fazendo outras coisas, tocando a sua vida, porque estava decepcionado com a sua vida, estava decepcionado com aquilo que tinha feito, havia matado alguém no Egito, havia acabado com a vida de alguém, estava ali com vergonha, se escondendo, e aí Deus vai lá em busca desse homem para libertar o povo. Escolhe o menor da casa de uma família lá, simples, de uma aldeia, chamado Gideão, para iniciar um movimento novo de uma nação inteira. Essa história está lá em Juízes, capítulo 6, a partir do capítulo 6. Ou seja, Deus sempre age por caminhos improváveis. Deus sempre age de maneira que nós mesmos não esperamos. Deus inaugura um milagre na vida de um general usando uma escrava, uma menina, uma criança. Querido, em nome de Jesus, Deus quer inaugurar algo novo na sua vida, Deus quer inaugurar algo novo na sua história, e Ele vai usar de meios que você não espera. O que hoje para você talvez é uma tragédia, para Deus é o início, para Deus é um caminho, para Deus é uma porta. Muitos têm falado da crise do nosso país, querido. Eu tenho certeza que essa crise instalada no nosso país é uma porta para um novo tempo de prosperidade que Deus está gerando na nossa terra e na nossa nação. Aqueles que creem, aqueles que entenderem, aqueles que discernirem os caminhos de Deus vão viver isso. Mas entende, os caminhos de Deus nem sempre são os nossos caminhos. A vontade de Deus nem sempre é a nossa vontade, mas você precisa de um posicionamento de fé para viver do que Deus quer gerar na sua história. Você precisa de uma fé para receber o improvável. Diga comigo, fé para receber o improvável. Às vezes a gente liga a palavra fé só com algo que é desconhecido. E realmente, a fé nos aponta para o futuro. A fé fala de coisas que nós esperamos ainda. A fé fala de coisas que se esperam. Ela aponta para o futuro, mas a fé também aponta para o presente. Ou seja, você também precisa de fé para receber algo improvável. Você também precisa de fé para discernir os movimentos de Deus. Você também precisa de fé
para perceber o que Deus está fazendo, ou o que Ele quer fazer na sua história. Aquele cego que estava deitado à beira do caminho, e que ao Jesus passar, ouvindo que Jesus passava, ele se levanta, grita, se movimenta na direção de Jesus, e no final da história, o que Jesus fala para ele? A sua fé o curou. A sua fé o curou. Ou seja, você precisa de fé para perceber os movimentos de Deus em direção à sua vida e à sua história, querido. Uma fé para receber. Sabe o que está acontecendo aqui? Deus estava se movimentando na direção de Naamã. Deus estava se movimentando na direção de Naamã. Ainda que ele não tivesse, nesse primeiro momento, uma fé de salvação, uma fé no Deus de Israel, ele percebeu um movimento. Ele ouve a menina, ele segue o conselho daquela garota. Ele segue o conselho, ele abre mão das suas resistências, e olha que Naamã era uma pessoa orgulhosa. Você percebe isso quando o profeta Eliseu manda um recado para ele mergulhar 7 vezes no Jordão, e ele diz assim, nem pensar. O rapaz não veio nem aqui conversar comigo, ele reclama, Naamã reclama porque Eliseu manda um recado. Ele não veio, nem não teve trabalho nem de vir conversar comigo. E agora está me pedindo para mergulhar no Jordão, no rio. Que bobagem! Que história é essa? Tem rios muito mais bonitos na minha terra. Por que eu não fiquei e mergulhei naqueles rios lá, que são muito mais bonitos do que os rios aqui de Israel? Rio Jordão não está com nada. Mas aí, um servo dele, alguém que servia Naamã, chega para ele e diz assim, Naamã, se ele tivesse te pedido para você plantar bananeira, para você dar 3 pulinhos, para você correr de um lado para o outro, para você fazer isso e fazer aquilo, você não ia fazer, porque era mais difícil? Ele só te pediu para mergulhar no rio 7 vezes, cara. Vai lá e mergulhe, para de mimimi. Tudo bem que ele não falou assim, era o seu senhor, era o seu general. Se ele falasse assim, ó... E aí Naamã, eu acho que ele leva, o servo dele leva Naamã à reflexão. Ele disse assim, é verdade, são só 7 pulinhos, eu vou lá. Mas você percebe que há uma contrariedade em Naamã. Apesar dele ser um cara altivo, orgulhoso, um cara que expressava uma lepra também na alma. E aí daria uma outra pregação, isso, falando da lepra da alma, que estava escondida na sua armadura. Mas isso é outra história. Ele também, havia também uma abertura no seu coração. Havia também algo que ele talvez não estava entendendo muito bem, porque mergulhar 7 vezes no Jordão, convenhamos, gente, será que você obedeceria dessa forma? Será que eu obedeceria? Para eu ser curado, eu tenho que mergulhar 7 vezes. É uma ordem um tanto quanto estranha. Mas os caminhos de Deus também parecem muitas vezes estranhos para nós. Mas havia ali na mão uma disposição de obedecer. Havia na mão ali uma disposição de fé. Muitas vezes nós não precisamos de fé para concluir, nós precisamos de fé para dar o primeiro passo. Muitas vezes, se damos o primeiro passo na direção daquilo que Deus está nos mostrando, a conclusão será uma consequência. Talvez você está aqui nessa manhã me ouvindo e talvez precisa dar um primeiro passo na sua vida. Talvez você precise dar um primeiro passo no seu casamento. Talvez você precise dar um primeiro passo na sua família, em direção à sua família. Talvez você precise dar um primeiro passo em direção à sua empresa. Talvez você precise dar um primeiro passo em direção a ajuste da sua vida financeira. Talvez você precise dar um primeiro passo na direção da fidelidade de Deus. Talvez você precise dar um primeiro passo na direção do que Deus quer fazer na sua história. Querido, dê o primeiro passo sem ficar preocupado nos outros, nos próximos passos. Assim como Naamã
não entendeu nada do que Eliseu tinha proposto para ele, mas ele deu um primeiro passo, ele se dispôs, ele abriu mão do orgulho, da vaidade. Tem muita gente não vivendo a oportunidade de Deus nos dias de hoje, porque é orgulhoso, porque é vaidoso, porque não abre mão das coisas, porque muitas vezes se contentou com uma boa vida religiosa. Querido, você não vai viver coisas novas em Deus vivendo somente uma boa vida religiosa. Mas tem muita gente que fala assim: que bobagem receber uma oração lá na frente, que bobagem alguém pôr as mãos sobre mim, não, pode orar aí mesmo, que bobagem eu participar de uma célula, que bobagem eu ir para a igreja, que bobagem eu fazer um renove, bobagem, eu recebo aqui mesmo, é o mesmo Deus. Naamã também pensou dessa forma: que bobagem eu mergulhar no Rio Jordão 7 vezes. E às vezes nós reproduzimos as mesmas coisas, só que com outros nomes. Às vezes nós continuamos com as nossas verdades, nós amamos as nossas verdades. Querido, o caminho de Deus muitas vezes é um caminho incompreensível para você. Apenas se abra, apenas creia, apenas se coloque disponível e obedeça, mesmo quando você não entender. Amém? O final da história é impressionante. Eu quero ler novamente os versos 15. Os versos 15. Aliás, vou ler a partir do 14, do verso 14 ao 17. Diz assim: assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus. Não foi uma, não foi 2, não foi 3, foram 7 vezes. 7 vezes. E aí, os 7 vezes nos ensina o caminho da perseverança, querido. 7 na Bíblia significa plenitude, tem a ver com isso também. Mas para mim, mergulhar 7 vezes tem muito mais a ver com o caminho da perseverança. Não era para mergulhar 3 vezes, não era para mergulhar 4 vezes. A ordem foi clara, é 7 vezes. Eu imagino as primeiras vezes que Naamã mergulhou no rio e o seu corpo continua a mesma coisa. Eu fico imaginando a incredulidade brigando ali com uma disposição de querer viver algo novo. Então ele fez conforme a ordem do profeta e do homem de Deus e foi purificado. A sua pele tornou-se como a de uma criança. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. E ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar, senão em Israel. Por favor, aceite um presente do seu servo. Verso 17, já que não aceitas o presente, ao menos permite que eu leve 2 mulas carregadas de terra, pois o teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifícios a nenhum outro Deus, senão ao Senhor. Amém? O final da história de Naamã é brilhante, porque no final dessa história, Naamã rende a sua vida ao Deus de Israel, que não é o Deus que ele foi ensinado, porque o Deus que ele foi ensinado a servir não é o Deus de Israel, não era a fé de Israel, mas no final dessa história, Naamã se rende ao Deus de Israel. Ou seja, uma tragédia abriu uma porta nova na história de Naamã, e que duraria para a eternidade. Fique de pé um instante. Efésios 3:20, Paulo diz o seguinte: aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais
do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Querido, a minha pergunta para você nessa manhã é simples: qual é o nome da sua lepra? As nossas lepras têm nomes, que representam aquilo que nos paralisa, ou melhor, tenta nos paralisar, que representa aquilo que nos desgasta muitas vezes. Mas também a sua lepra e a minha podem ser uma porta de entrada para algo novo. Quem sabe a lepra que está instalada no seu casamento pode ser uma porta de entrada para que você viva um renovo no seu casamento. Quem sabe a lepra instalada na sua empresa pode ser uma porta de entrada para que você viva um tempo de prosperidade como nunca viveu. Quem sabe a lepra instalada na sua vida espiritual, que tem nome de desânimo, que tem nome de um fardo pesado, que tem nome de alguma paralisia nessa área, você já não ora como orava antes, você já não louva como louva antes, você já não adora como adorava antes, e a Bíblia chama isso de voltar ao primeiro amor. Quem sabe pode ser uma porta de entrada para você viver algo extraordinário em Deus. Quem sabe a sua lepra instalada nas suas emoções, talvez essa tristeza, talvez isso que quem sabe faz você se arrastar, quem sabe pode ser uma porta de entrada para você viver uma vida feliz, alegre na presença do Senhor. A Bíblia fala que a alegria do Senhor é a nossa força. Deus quer inaugurar algo novo, um caminho improvável para você. O provável você já conhece. O que é possível fazer você já sabe. Você deve fazer isso também, como eu também. Os possíveis nós fazemos, os possíveis nós realizamos, mas Deus quer inaugurar um caminho impossível, um caminho improvável na sua vida e na minha vida também. Mas sabe o que me chama mais atenção aqui? É que isso foi inaugurado, como eu disse, por uma menina, uma escrava, algo improvável, mas também por uma disposição em Naamã, em ouvir, em obedecer, em descer o Jordão, descer do orgulho, descer da autossuficiência. Eu quero convidar você nessa manhã a descer o seu Jordão, a descer o Jordão, e quem sabe startar hoje na sua vida um caminho improvável, um caminho que vai renovar a sua paixão, que vai trazer milagres após a persistência, após a obediência, após a perseverança. Quero convidar você a um tempo de oração aqui no altar. Você que está precisando de um caminho novo, você que está precisando como Naamã precisou, como eu preciso, um caminho novo, um caminho improvável, uma direção nova, precisando que Deus comece, starte algo novo em alguma área da sua vida. Quero convidar você a sair do seu lugar, a descer o seu Jordão e vir para cá. Vamos orar. Quem sabe você precisa de uma cura como Naamã precisava. Quem sabe a sua necessidade tem a ver com a sua vida profissional. Quem sabe tem a ver com a sua família. Quem sabe tem a ver com alguma coisa no seu casamento. Quem sabe tem a ver com alguma coisa relacionada a você mesmo. Quem sabe ninguém sabe disso. Ah, querido, o Deus do final da história de Naamã é o seu Deus também, é o Deus de Israel. E Deus é poderoso para inaugurar algo novo na sua vida hoje. Naquele dia improvável, de uma maneira improvável, Naamã ouviu um conselho: desce lá, vai lá procurar o profeta, vai lá procurar o homem de Deus. Naquele dia improvável ele escuta um recado do profeta: desce o Jordão,
desce o Jordão e mergulha 7 vezes. Quem sabe nessa manhã, Deus está pedindo para você: olha, eu estou mostrando um caminho novo para você. Desce o Jordão. É dali. Essa situação que você vive, que você enfrenta, ela pode inaugurar algo novo. Ela pode inaugurar o improvável na sua vida. Você pode sim viver como nunca viveu. Você pode experimentar algo nessa área do que nunca experimentou, a partir de algo que eu quero começar a fazer na sua vida. Espírito Santo de Deus nos mostra os caminhos improváveis que nós não estamos vendo. O Senhor usou uma menina. O Senhor usou, ó Deus, uma criança, no máximo uma pré-adolescente, para estartar um milagre extraordinário na vida de um homem, que alcançou toda a sua família, que o levou para a eternidade, porque ele ali no final da história se rende ao Senhor, entrega a sua vida ao Senhor e diz: eu não sirvo mais outro Deus a não ser o Deus de Israel. Pai, eu leio com essa história que nada acontece na nossa vida por acaso, nada acontece na nossa história sem propósito. Senhor, se estamos passando por uma luta, uma tragédia, algo que vem roubando as nossas energias, algo que vem nos desgastando, seja uma doença, seja uma notícia ruim, seja um estresse, seja, Senhor, um período de escassez no casamento, seja, Senhor, algo movendo a nossa vida financeira, seja algo nas nossas emoções ou na nossa espiritualidade, eu creio que é ou pode ser uma porta para o Senhor gerar um caminho novo. A minha oração nessa manhã é por milagres, é por caminhos novos na vida dos teus filhos. Mostra o que eles não estão conseguindo ver naturalmente. Pai, usa de maneiras improváveis. O Senhor é o Deus dos improváveis. O Senhor é o Deus das coisas novas. O Senhor é o Deus de realidades novas. O Senhor traz vida onde já não há mais vida. O Senhor é capaz de trazer e gerar alegria onde impera a tristeza. O Senhor é capaz de levar e trazer paixão onde o desânimo tem imperado. Então, Pai, nessa manhã, em nome de Jesus, enche o seu povo aqui, Jesus, com a tua vida, com os teus milagres, com a tua alegria, com a tua paixão, com a tua fé, e nós vamos viver coisas novas de maneiras improváveis. Nós cremos nos milagres improváveis. Nós cremos nos caminhos improváveis. Os caminhos que o Senhor gera são caminhos da eternidade. Os caminhos que o Senhor gera são caminhos, não são caminhos humanos, não são caminhos construídos por nós. Os caminhos que o Senhor gera, as soluções que o Senhor dá, são as soluções geradas no céu. Nós nos rendemos aos teus caminhos nessa manhã, Jesus. Nós nos rendemos para viver o teu caminho, a tua vontade, para viver o improvável. Nos ajuda a discernir o teu caminho nas nossas vidas. Queremos ouvir a tua voz, crer e obedecer, para viver tudo que o Senhor preparou para nós. Tudo que o Senhor preparou para nós nessa manhã. Tudo que o Senhor preparou para nós nessa manhã. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Continue com seus olhos fechados. Antes de terminar esse culto, deixa eu fazer uma pergunta. Quem sabe você está aqui nessa manhã e ainda não tomou a decisão que Naamã tomou, que é: eu quero uma aliança com o Deus de Israel. Eu entrego todos os meus dias ao Deus de Israel. E aí eu quero convidar você a fazer isso nessa manhã. Eu não sei se você já fez isso, mas se você ainda não entregou sua vida ao Senhor, se você ainda não decidiu, não fez uma oração de arrependimento, de confissão, entregando a sua vida ao Senhor, você precisa fazer, como Naamã fez, tantos outros fizeram. Ou talvez você está afastado dos caminhos de Deus,
Mas nessa manhã, Deus te convida a voltar, Deus te convida a retornar os caminhos de vida eterna, os caminhos eternos. Então eu quero te dar essa oportunidade. Eu não sei se há alguém aqui nessa manhã que deseja fazer isso. Se houver, levante uma de suas mãos, faz um sinal para mim.